Meu nome é Lucas, eu sou analista de suporte aqui da DataCipher e hoje nós vamos ter um webinar referente aos conceitos e aplicações de criptografia de dados. Meu nome é Lucas Souza, né? Eu trabalho aqui como analista de suporte aqui na DataCipher, né? E nós vamos fazer aqui uma explicação dos conceitos básicos, né, de criptografia, com o intuito de adicionar conhecimento, né? E a gente ter ali maiores informações quando questionado, né, pelo cliente ou por um possível cliente, a segurança, né, que o nosso backup traz, a gente ter ali mais informações, né, para adicionar, às vezes ser até um fator decisivo para o fechamento do negócio. Primeiro vamos começar com o que é criptografia. Criptografia é basicamente a substituição de informações. Então a gente tem uma informação, um pedaço de informação, né? Vou usar como exemplo um caractere, o A. A gente tem o caractere A e a gente não quer que ninguém que não tenha acesso, né, que não tenha permissão ao acesso ao caractere A, mesmo que ele consiga, né, o acesso, mesmo sem a devida permissão, ele não consiga usufruir desse pedaço de informação, né? Então, por mais que ele consiga ali acessar a informação, ela não vai ter nenhuma utilidade. A criptografia ela não é uma técnica nova, né? Desde 44 a.C. a gente tem relatos já do começo, né, do estudo da criptografia. Então tudo começou basicamente ali com Júlio César, quando Júlio César ia fazer o envio, né, de informações referente a ataques, né, para o seu exército principalmente. Eles tinha essa preocupação de que a informação ela não chegasse, não fosse transportada de forma acessível a qualquer um, né, e que somente quem realmente teria a permissão para usar aquela informação, né, tivesse acesso a ela. Ganhou grande importância, né, com a rede de computadores, onde anteriormente, né, antes da internet, nós tínhamos ali as informações sendo guardadas nos mainframes que ficavam nos data centers, né, e a gente não tinha nenhum tipo de conexão externa. Então todo o processamento de dados era feito ali dentro, né? Então a segurança física já bastava, né, nessa época. Porém, com a internet, né, tivemos as informações saindo desses data centers e trafegando pela rede. E a internet é um bem da humanidade, não existe nenhum tipo de padronização de segurança que abrange a internet inteira, né? Então a gente, dentro da internet, a gente tem diversos ambientes, né? Temos ambientes muito seguros e ambientes sem segurança alguma, né? Por isso que nós precisamos fazer ali a segurança dos dados. Ganhou grande importância, né, e teve uma evolução grande também com a Segunda Guerra Mundial, né, onde a gente teve ali o maior período de estudos sobre criptografia até o momento, né, até o fim da guerra. Então ali durante a guerra a gente teve muita comunicação militar, né, e precisávamos que essas comunicações fossem seguras, né. Então isso foi crucial ali. A criptografia teve um papel crucial na Segunda Guerra Mundial para a proteção das informações. Aqui nós temos algumas imagens para ilustrar a técnica que o Júlio César utilizava, né? Não chega a ser um algoritmo de criptografia propriamente, é mais uma técnica bem rudimentar de criptografia. Então ali nós tínhamos o alfabeto romano, né, com suas 26 letras, e ele fazia a troca, né, de alguns caracteres por outros. Então somente quem saberia, né, qual caractere foi trocado por qual realmente conseguiria fazer a extração, né, e a utilização das informações. Para ilustrar melhor o exemplo, a gente tem ali a imagem de algumas letras, né? Então numa palavra, né, que se iniciasse com a letra B, por exemplo, ela já não iria iniciar com esse pedaço de informação, né, com esse caractere. Então a letra B se transformaria ali em E, né? Indo um pouco mais à frente, na Segunda Guerra Mundial, a gente teve a máquina Enigma como principal ícone aí, né, de criptografia nesse período de tempo. A máquina Enigma consistia em três rotores, né, elétricos, que quando sofriam a ação, né, de uma chave de criptografia e das informações adicionadas, ela fazia o embaralhamento daquelas informações e apresentava as informações totalmente criptografadas. Para realizar a descriptografia,
era possível somente com a chave de criptografia configurada, né, na máquina, e você realizar esse processo na mesma máquina, né, com as mesmas combinações de rotores. Então, ali em 1918, quando ela foi patenteada, a máquina tinha inicialmente, né, no seu projeto 3 rotores. Essa máquina não foi utilizada a priori, porém com o começo, né, de utilização ali pela Marinha Alemã, foi avançando, né, os estudos referentes a esta máquina, e no final da guerra ela já contava com 7 rotores, então ela tinha mais possibilidade de criptografia, né, de embaralhamento, deixando assim as mensagens, né, as informações mais seguras. Então a comunicação alemã ficou bem forte nesse período. Porém, fazendo contraponto, a gente tinha Alan Turing, que é um filósofo britânico, considerado o pai, né, do algoritmo de computação. Na época que ele estudava a ciência da computação, a gente não tinha essa área ainda, né, foi criada após a sua morte. Basicamente, Alan Turing foi encarregado pelo governo britânico de fazer a quebra das informações, né, da comunicação alemã. Já era sabido, né, que o alto comando alemão utilizava a máquina Enigma para fazer suas criptografias. Então Alan Turing fez um projeto para fazer essa descriptografia, né? Então ele criou a máquina de Turing, que basicamente serve somente para quebrar a criptografia da máquina Enigma alemã. Aqui a gente consegue ilustrar bastante nessas imagens a dificuldade de realizar a quebra de criptografia quando você não tem a chave de criptografia. Então, uma informação ela conseguiria ser criptografada e descriptografada na máquina Enigma sem nenhum problema, somente tendo a chave de criptografia. Porém, como o exército britânico não tinha, né, a chave de criptografia utilizada pelo exército alemão, a gente precisava fazer a quebra da criptografia sem a utilização da chave de criptografia. Então aqui esse exemplo ilustra bem. À esquerda aqui a máquina Enigma, o tamanho dela, né, parecida com uma máquina de escrever para fazer criptografia, e a máquina de Turing aqui na direita para fazer essa descriptografia sem a chave. Aqui a gente tem um exemplo, né, de algoritmo de criptografia bem básico. Esse algoritmo aqui não tem nenhuma segurança, né? Seria somente para fazer a ilustração mesmo de como funciona um algoritmo de criptografia. Então a gente tem aqui um pedaço de pedaços, né, de informações, que são os caracteres. A gente tem 26 letras no alfabeto, então esse alfabeto foi partido no meio, né? Então a gente tem ali a troca de uma informação por outra. Então o caractere A vai virar N, o B o O C vai virar o caractere P. Então, dando o exemplo aqui com a palavra hello, a gente tem ali a palavra em si, né, no seu texto limpo, e sendo transformada em texto cifrado, né, que seria o processo de criptografia. Então a palavra que a gente reconhece, né, a hello, ela vai se tornar uma palavra reconhecida, né, uma informação que não vai ter utilização nenhuma. Então a letra U, R, Y, Y, B nessa sequência não faz o menor sentido, né? Então esse é o objetivo da criptografia. Quem consegue acessar informação que não tenha o devido a permissionamento, né, para fazer esse acesso, que ele não, mesmo visualizando a informação, ele não consiga utilizar, não consiga ter ação nenhuma sobre essa informação. A criptografia ela consiste em 2 processos, né, o de cifragem e o decifragem, o uso de algoritmos com funções matemáticas que protegem as informações quanto à sua integridade, autenticidade e sigilo, né, isso é a criptografia. O processo de cifragem, a gente utiliza um algoritmo de criptografia com diversas funções matemáticas para fazer o embaralhamento da informação ou a substituição para que ninguém que não tenha permissão consiga acessar. Então a gente tem 2 tipos de cifragem, né? A gente tem a cifra de substituição, onde a gente tem uma informação. Aqui no exemplo eu utilizei a palavra carro. A gente fez a troca, né, de todos os caracteres, de todos os pedaços de informações, que virou uma palavra sem sentido, PN e EB. Essa palavra não tem nenhum sentido para quem não sabe, né, qual técnica foi utilizada para fazer o embaralhamento, a criptografia da informação. E a gente tem a cifra de transposição.
né, onde a gente tem a mesma palavra carro, porém a gente embaralhou, né, essa informação. Então, basicamente, a diferença da substituição para transposição é que na substituição realmente o pedaço de caractere ele é substituído, né, o pedaço de informação, desculpa, ele é substituído, porém na, trans, na transposição a gente tem ali o mesmo mesma palavra, né? Só que com suas informações embaralhadas. Então na substituição a gente tem toda a troca de informação, né? Então nenhuma característica, nenhum pedaço de informação originalmente está após a criptografia, e na transposição a gente faz o embaralhamento das informações para que fique ilegível, né? Para quem não tem o permissionamento. Então a gente tem o processo de cifragem, que é esse processo, né? Você agir, colocar para agir a chave de criptografia juntamente com o algoritmo de criptografia no texto limpo. Então aí como resultado, né, dessa ação a gente tem o texto cifrado e o processo de decifragem, que é o inverso do processo de cifragem. Então no processo de decifragem a gente tem que ter o mesmo algoritmo onde foi criptografado, né, e a mesma chave de criptografia, para que haja a descriptografia daquele texto cifrado. A gente tem 4 objetivos, né, na criptografia, 4 objetivos principais. Então, primeiramente é a confidencialidade, né? Então a gente garante que as informações elas só sejam acessadas por quem realmente tem a devida autorização para fazer esse acesso. A gente tem integridade, onde a gente garante que as informações transmitidas, né, são as mesmas recebidas, que elas não tiveram nenhuma alteração ali no seu transporte, no seu caminho. A gente tem autenticidade, onde é o ato de estabelecer, né, ou de confirmar o usuário como autêntico. Então a gente sabe que aquele usuário realmente transmitiu aquela informação. E a gente tem o não repúdio, né, que aceita que dada informação é verdadeira. Então são algumas técnicas onde fica impossível, né, o remetente da informação dizer que ele não transmitiu aquela informação. Aplicabilidade da criptografia. A criptografia está presente em praticamente tudo, né? Principalmente comércio eletrônico, moedas digitais, basicamente moedas digitais é criptografia. Comunicações militares, onde a gente teve um maior avanço da criptografia, né? Atualmente a gente tem mais estudos, né, sobre criptografia, sobre algoritmos de criptografia, né, com segurança, né, da informação em geral. Porém, devido à época, né, onde não se dava tanta importância quanto nós damos hoje, a comunicação ali militar foi o que alavancou a criptografia a ser o que é hoje, né? A gente tem ali a utilização de cartões de pagamento e transações financeiras, né? Pix principalmente é um serviço, né, de transferência bancária que necessita, né, de uma segurança alta, principalmente devido ao tempo de transação ser muito curto. Então a gente tem ali transações variando de 5 a 10 segundos e precisamos, além de ter a rapidez, ter a segurança. E a criptografia é essencial para garantir essa segurança. E temos a criptografia no backup. O backup de dados. A criptografia o backup de dados, né, nas operações de backup é um dos recursos mais críticos que o software dedicado deve levar em consideração. Então, se você tem um software dedicado para o backup, a criptografia deve ser um componente importante, né, que tem que ser dado a devida atenção. Todos os dias, graças aos dispositivos móveis e ao uso intensivo de vários aplicativos de computador, produzimos e usamos uma grande quantidade de dados. Então todo dia a gente tem muitos dados sendo gerados, né? A maioria dos dados não são críticos, porém a gente tem muitos dados críticos sendo gerados todos os dias também. A criptografia de discos e arquivos ajuda a proteger os dados no caso de máquinas físicas processadas, roubadas, perdidas ou interrompidas incorretamente, né? Então caso você tenha aí um servidor na sua empresa, onde você tem o servidor livre sem nenhuma senha, ele está totalmente exposto, né? Então a gente tem algumas camadas de segurança, né, para garantir que as informações daquele servidor não sejam acessadas por quem não tem a devida permissão. Então a criptografia ela é
a criptografia do disco, ela é mais uma camada de segurança, né? Porém, anteriormente a isso, né, a gente tem ali os níveis de acesso físicos, os níveis de acesso para fazer, né, a conexão ali no servidor. Então a gente tem diversas seguranças e a criptografia, né, ela é o nosso último recurso ali quando todas as camadas foram quebradas, né, e o indivíduo conseguiu ter acesso ali à informação, porém a criptografia utilizou a criptografia faz com que aquela informação ela se torne inutilizável. Por que fazer backup com criptografia? Fazer uma cópia completa de todos os dados contidos em um computador e mantê-los em um único lugar é um elemento de extrema vulnerabilidade, né? Então a gente sabe que se a gente tiver ali um servidor onde ocorrer qualquer desastre, né, principalmente com um disco, né, se tratando de dados, e nós não temos como recuperar aquele disco e só tinha a cópia das informações naquele disco local, a gente perdeu todas as informações que tinha, né? Então o servidor, quando ele não possui um backup para outro ambiente, né, para se ele está ali no disco local, ele não tem um outro backup para um outro ambiente local ou um ambiente em nuvem, ele vai ficar extremamente vulnerável. Qualquer problema que a gente tiver com esse servidor, há a possibilidade de perda total dos dados. O roubo de dados ou perda acidental pode colocar sua empresa ou pessoa em risco. Então, a perda de dados não é só a perda da informação em si, porém é uma perda financeira, né? Muitos contratos aí eles listam, né, essa questão de segurança de dados. Então nós que trabalhamos com backup, que é a segurança do dado em si, pode acarretar em prejuízos, né, a empresa ou a pessoa, né? Se a pessoa tiver ali suas informações pessoais expostas, ela pode estar suscetível a outros tipos de crime. Nós temos a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. A palavra criptografia ela não é mencionada no texto dessa lei, mas a gente tem outros termos referentes à proteção dos dados pessoais. Primeiramente, a gente tem a anonimização. Eu vou ler aqui como é descrito a anonimização no texto da LGPD. Então, a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. A definição do que é um dado anonimizado. Um dado anonimizado é um dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. A lei ela traz somente a anonimização como uma opção, né, em determinadas circunstâncias, mas não é um procedimento obrigatório para quem quer fazer a tratativa ali de dados pessoais. Aqui a gente tem uma imagem que ilustra bem o que é um dado anonimizado. Então ali a gente tem o dado em si, né, o nome, o gênero, nacionalidade, profissão e o cadastro ali na OAB. Aqui são os dados originais, né? Então o que a gente vai fazer para esse dado se tornar um dado anonimizado? A gente vai retirar qualquer coisa que consiga fazer associação ao indivíduo em si. Então aqui o indivíduo é a Gisele, então a gente vai retirar tudo que possa ser associado ao indivíduo Gisele. Então o nome dela, né, é uma informação que pode ser associada a ela, a credencial ali na OAB também, o registro ali na OAB. Então, para o dado da Gisele se tornar anonimizado, a gente tem que retirar, né, tudo que consiga ser associado a ela. Então, o dado da Gisele anonimizado ficou somente o gênero, a nacionalidade e a profissão dela, que são dados vagos, né, onde a gente não consegue associar esses dados a um indivíduo em específico. Tá? Aqui a gente tem a pseudonimização. A LGPD ela não traz uma definição, né, no seu rol de definições sobre a pseudonimização, porém a gente tem ali a definição da GDPR, né, General Data Protection Regulation. O que é pseudonimização? Segundo a GDPR,
o tratamento de dados pessoais de forma que deixem de ser atribuídos a um titular de dados específico sem recorrer a informações suplementares, desde que essas informações sejam mantidas separadamente e sujeitas a medidas técnicas organizativas para assegurar que os dados pessoais não possam ser atribuídos a uma pessoa singular, identificada ou identificável, né? Então aqui nós temos o mesmo exemplo, onde as mesmas informações, elas, em vez de ser anonimizadas, a gente vai pseudonimizar essas informações. Então aqui nós temos as mesmas informações, a gente fez a extração de tudo que não pode ser associado, né, ao indivíduo, no caso aqui a Gisele. Porém, nós temos essas informações, né, que podem ser associadas a Gisele, guardadas em um outro banco de dados, né? Então, nesse banco de dados a gente vai ter um exemplo, o ID, né, uma identificação para os dados pseudonimizados da Gisele, e no outro banco de dados a gente tem esse ID, né, com as informações que podem ser associadas a ela, né? Então ali a gente tem nos dados pseudonizados o gênero, nacionalidade e profissão, que são informações vagas, porém a gente tem ali um identificador, e se a gente pegar esse identificador e puxar na outra base do banco de dados, a gente tem ali uma base, né, somente para isso, né? A gente tem ali, a gente consegue acesso ao nome e a credencial dela na OAB. Então o dado anonimizado, ele não é possível de forma alguma, né, fazer a associação desse dado ao indivíduo em si. E no dado pseudonimizado nós conseguimos até fazer essa associação, porém esses dados eles têm que ficar separados. Criptografia data cifra. Nosso software de backup ele contém 3 algoritmos de criptografia atualmente. Primeiramente, o padrão, né? A gente tem o Advanced Encryption Standard, é uma especificação para a criptografia de dados eletrônicos estabelecida pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia em 2001. Então, basicamente, foi criado um concurso, né, de criptografia, onde qualquer matemático, qualquer pessoa poderia escrever seu algoritmo de criptografia. Esse algoritmo seria sujeito a testes, né? Caso esse algoritmo fosse aprovado em todos os testes, né, e fosse superior aos outros, esse algoritmo se tornaria um novo padrão de criptografia. Então a gente tem o AES, um subconjunto de cifra de bloco da família Randall, desenvolvida por 2 criptógrafos, Vincent Riemann e John Damon. Foram vencedores do concurso de seleção AES. Então o algoritmo deles, né, o algoritmo de Randall, se transformou no padrão de criptografia. Randall é uma família de cifras com diferentes chaves e tamanhos de bloco. A gente tem comprimentos de chave 128, 192 e 256 bits. O que isso significa? Uma chave de criptografia ela pode ter 128, 192 ou 256 caracteres, né? Levando em consideração que um caractere é igual a um bit, né? Onde em casos de caracteres especiais, né, não é essa regra necessariamente. Então a gente pode ter um caractere especial com valor de 2, 3 bits, tá? Mas a gente consegue ali ter uma largura, né, de chave, uma chave bem complexa, né, bem grande, e quanto maior a chave, maior a segurança, né? E o tamanho de bloco de 128 bits, né, onde os blocos onde o algoritmo de criptografia trabalha para fazer a criptografia das informações. Então ali a gente tem blocos de 128 bits. Aqui a gente tem alguns processos, né, do algoritmo de criptografia do Randall, né, que é o padrão atualmente. Então aqui na imagem superior esquerda a gente tem o primeiro passo, né, desse algoritmo, que chama add round key. Então nesse processo cada bit do estado é combinado com uma subchave própria do turno, e cada subchave é derivada da chave principal, usando o algoritmo de escalonamento de chaves. Após isso a gente tem os subbytes, né? Os subbytes é uma etapa de substituição não linear, onde cada byte ele é substituído por outro, de acordo com a tabela de referência.
Após isso a gente tem a Shift Rounds, né, que é uma etapa de transposição onde cada fileira do estado é deslocada de um determinado número de posições. E no final, né, o último processo é o Mix Columns, que é uma operação de mescla que opera nas colunas do estado e combina 4 bytes de cada coluna usando uma transformação linear. No turno final substitui o estágio de Mix Columns por um novo estágio de add round key, que seria o primeiro processo. Tá? Aqui todo o processo ele é derivado da chave de criptografia, né? Então a chave de criptografia ela é essencial para que o algoritmo faça, né, os seus processos e te apresente ali o texto cifrado. A gente tem ali o algoritmo Two-Fish, é um algoritmo de cifra de bloco criado por Bruce Schneier, é sucessor do algoritmo original Bluefish. Então a gente já tinha um algoritmo existente, né, e o Two-Fish foi uma adaptação, um melhoramento ali do Bluefish. Foi um dos 5 finalistas no concurso do AES, né, Advanced Encryption Standard. Então ele chegou na final como um algoritmo para ser um novo padrão, né, de criptografia, porém ele foi derrotado ali pelo algoritmo de Randall. Possui um tamanho de bloco de 128 bits, né, uma chave variável de 128, 192 ou 256 bits. Qual que é a desvantagem do Two-Fish em relação ao algoritmo de Randall? O algoritmo Two-Fish ele consome uma memória maior para fazer a execução ali do seu algoritmo de criptografia. Então ali a gente tem um poder computacional, exige um poder computacional maior da máquina, né, em relação ao AES. Então essa é a principal diferença entre os dois algoritmos. Os dois algoritmos são seguros, né, porém o Two-Fish ele consome um poder de processamento maior. A gente tem o DES, né, o Data Encryption Standard, era a metodologia, né, era o padrão anterior ao AES, né, ele foi selecionado como o padrão de criptografia, né, pelo governo americano em 1976 e vigorou até 2001, que é onde deu espaço ali, foi substituído pelo AES. Na época ele se tornou inseguro, né, por conter uma chave de somente 56 bits. Então uma chave de 56 bits é considerada uma chave pequena, principalmente é uma chave vulnerável, né? Então como esse algoritmo ele não tinha, né, meios para adicionar chaves maiores na época, ele foi considerado ali um algoritmo inseguro. Na nossa ferramenta esse algoritmo está atualizado com suporte a chaves de 128 bits, então ele ele tem a segurança maior, né, do que na época quando foi lançado, que somente teria 56 bits para fazer ali a configuração da chave de criptografia. E a desvantagem dele é que não é o padrão atual, né? O padrão atual é o AES, o algoritmo de Randall, então essa é a grande desvantagem dele. A nossa criptografia ela é feita de ponto a ponto, então a criptografia, né, a ferramenta ela faz a criptografia no momento do backup. Então quando a ferramenta está fazendo o backup, ela utiliza uma pasta temporária onde ela vai fazer a criptografia, ela vai ler toda a fonte de backup, vai jogar esses dados para essa pasta temporária criptografados e compactados, e após isso ela vai subir esses dados para a nuvem. Então a nossa criptografia é feita no momento do backup, e a criptografia ela só é desfeita quando o cliente faz a restauração dos dados. Então tudo o processo, né, todo o caminho das informações quando saem do cliente, né, elas só vão ser descriptografadas quando elas retornarem, né? Então, para o cliente fazer a descriptografia, ele precisa ter o software de backup, né, logado na conta dele, precisa ter, além disso, a chave, né, de criptografia. Então os dados aqui nos nossos servidores são totalmente criptografados, nós não temos acesso aos dados, né, em forma de texto limpo, né, somente os blocos ali de informação, mas esses blocos são totalmente criptografados e só vão ser descriptografados quando o cliente realizar a restauração do arquivo. A chave de criptografia. A chave de criptografia é um pedaço de informação que controla a operação de um algoritmo de criptografia. Na codificação, uma chave específica
a transformação, especifica a transformação do texto puro em texto cifrado, ou vice-versa, durante a decodificação. A gente tem dois tipos de chave. A chave simétrica, onde a mesma chave ela é utilizada tanto para fazer a criptografia quanto a descriptografia, e a chave assimétrica, né, onde a gente tem ali uma chave que é feita a criptografia, a chave pública, e a gente tem uma chave privada que é feita a descriptografia. A data cipher ela não possui acesso a nenhuma chave de criptografia. Tá? Quando selecionada ali pelo cliente, né, a chave de criptografia ela só pode ser só é visualizada, né, pelo cliente, né, no momento que ele está fazendo, né, a configuração da chave de criptografia. Depois é só no armazenamento do próprio cliente que a gente tem ali acesso à chave de criptografia. A descriptografia. A descriptografia é o processo inverso à criptografia, né? Então é a prática de converter dados criptografados em forma original, ou seja, é um processo reverso à criptografia. A gente tem a descriptografia simétrica e a assimétrica. A diferença entre elas é basicamente a chave de criptografia que vai mudar. Então nós temos, né, a chave de criptografia pública, onde ali assim no caso da assimétrica, né, onde a gente tem os mesmos algoritmos que vão fazer a criptografia, vão fazer a descriptografia, porém a gente vai mudar a chave. O nosso software de backup ele utiliza a chave simétrica, tá? Então a mesma chave utilizada quando configurado o perfil de backup, essa chave vai ser utilizada para fazer a criptografia, e essa chave precisa ser utilizada para fazer a descriptografia. Sem ela, não temos como fazer a restauração dos dados. E por último, aqui a gente separou um caso, né, para ilustrar um pouco essa questão da importância de manter a chave de criptografia segura. A gente tem um caso do Daniel Dantas, né? O Daniel Dantas foi um banqueiro onde ele foi investigado por algumas fraudes, né, financeiras, e o FBI ele solicitou à Polícia Federal Brasileira para fazer a apreensão dos dados, né, de alguns storages do Daniel Dantas no apartamento dele. A Polícia Federal fez essa apreensão, né, no apartamento. Foi enviado para os Estados Unidos 6 discos rígidos externos, né, e um computador portátil com um potencial somado de armazenamento de 2,08 terabytes de informações. Porém, esses dados eles estavam criptografados com o AES, né, que é o padrão de criptografia vigente, né, atualmente. Então, com a chave de criptografia mais larga possível, né, que é de 256 bits. Então, esses dados estavam extremamente seguros. O FBI tentou durante um ano fazer a quebra dessa criptografia, né? Então tinha muito interesse financeiro e judicial nessas informações, e a gente tinha ali o FBI, que é uma polícia que tem um preparo, né? um arsenal ali de tecnologias grandes que poderia, né, fazer ali a quebra, né, de algumas criptografias. Porém, como a chave de criptografia era muito larga, a maior possível, e estava utilizando o AES, né, que é o padrão, o FBI não conseguiu fazer a quebra da chave e não conseguiu ter acesso às informações. Então, após esse processo, né, que foi mal sucedido, né, de tentativa de quebra, o FBI devolveu os discos rígidos aqui para o Brasil e não teve acesso às informações. Foi utilizado para fazer a criptografia dos dados do Daniel o TrueCrypt, que é um software de criptografia que já foi descontinuado, porém ele pode ser encontrado ainda para fazer a criptografia. A gente tem um software parecido, né, atualmente, que é o PGP, é um software pago, né, de criptografia. Porém, o TrueCrypt ele pode ser utilizado, ele é um software open source, ele foi utilizado ali pelo Daniel e ainda pode ser utilizado, e é bem seguro, porque utiliza, né, o algoritmo de Randall, né, com AES, né, o padrão de criptografia vigente, e ali ele tem as opções de 128 ou 256 bits na largura da chave. Quanto maior for sua chave de criptografia, maior vai ser a segurança. Esse aqui foi o webinar sobre criptografia. Aqui a gente
focou mais nos conceitos, né, de criptografia, porque criptografia é uma área muito ampla e engloba muito questões matemáticas, né, principalmente ali o desenvolvimento de algoritmos de criptografia. Porém, a gente tendo ali a base, né, os conceitos, nós conseguimos ali trabalhar com a ferramenta de backup sem problema nenhum. Uh, uma das perguntas mais comuns, né, que a gente tem ali no suporte é: meu cliente ele fez a criptografia, né, dos dados, ele configurou o backup, fez a criptografia, colocou uma chave de criptografia X, porém ele não tem mais acesso a essa chave. É possível fazer a restauração dos dados? Não, não é impossível, porém não é viável. Né? A gente tem ali algumas técnicas para quebrar criptografia, né? Entre elas força bruta e engenharia social. A força bruta, né, é o que a gente utiliza em alguns casos, porém, dependendo da complexidade da chave de criptografia, a gente não vai conseguir acessar, não vai conseguir fazer a quebra, né, da criptografia da chave para acessar os dados, porque na força bruta a gente tem um supercomputador fazendo milhares, né, milhões de combinações por segundo, tentando achar ali uma combinação que seja a sua chave de criptografia. Então, não é impossível, porém, provavelmente, caso você perca sua chave de criptografia, você não vai conseguir restaurar isso posteriormente. Tá? Então, é bom deixar bem claro isso. Né? Nós, em alguns casos, tentamos fazer alguns processos, porém, caso o cliente, né, ou você não tenha mais acesso à chave, a chance de perder os seus dados é muito grande. Esse foi o webinar, né, de referente à criptografia. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, pode entrar em contato com o suporte aqui da DataSaver, que nós vamos estar fazendo todos os esclarecimentos, né, sobre as dúvidas aí que vocês tiverem referente à criptografia da ferramenta de backup.